Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha estar conosco. Mais um dia, o Senhor tem nos concedido pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Então aqui quero expressar minha gratidão a Deus em primeiro lugar e a todos vocês, meus amados inscritos, que faz parte, que tem me fortalecido, que tem me ajudado a divulgar as boas novas de Deus. Me alegro porque eu sei que vocês são bênçãos de Deus e pode ter certeza, amado, cada um de vocês eu tenho colocado nas minhas orações. Vocês são muito importantes para mim, porque vocês têm me fortalecido, têm me ajudado a divulgar o meu trabalho. Sem vocês, o meu trabalho não poderia existir, porque ele ficava sem anunciar, sem ser divulgado. O trabalho ficava sem divulgação, o trabalho não cresceria. E quando o trabalho cresce, o reino de Deus é anunciado. Eu sei que, em primeiro lugar, é Deus que nos ajuda, é Deus que nos fortalece, é Deus que faz. Mas Deus usa vocês para ajudar naquilo, na sua obra. E aqui o meu trabalho é a obra de Deus sendo anunciada, sendo divulgada às nações e todas as nações. Glória a Deus. Eu quero fazer uma leitura que se encontra no Salmo 96. Vou ler alguns versículos aqui para uma meditação, para que vocês possam ser mais abençoados ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Diz assim, Salmo 96, verso 1, nos fala assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei-o o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez o céu. Glória e majestade estão entre a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, família dos povos, dai ao Senhor a glória e a força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Bendizei entre as nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará, porque se não abale, ele julgará os povos com retidão. Alegra-se os céus, regozijo-se na terra, brama o mar e a sua plenitude. Alegra-se o campo com tudo que há nele, então se regozijarão todas as aves do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Glória a Deus, glória somente àquele que é digno de toda honra e toda glória. Aqui nesse salmo expressa a grandeza de Deus, a adoração a Deus, porque somente Ele é Deus, somente Ele é o Deus eterno. E aqui, como foi lido o verso 1, cantai ao Senhor com cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Ele aqui não faz referência a alguns moradores, mas é todos. É por isso que todos que têm fôlego louve ao Senhor, porque Ele é digno de toda adoração. Não há outro Deus além do Deus, Criador dos céus e da terra. Esse Deus que se refere aqui, não há outro Deus. O homem pode criar Deus para si, assim como está escrito aqui, mas eles não valem, ele não pode fazer nada. Ele é Deus feito com mãos humanas, assim como alguns vídeos eu falei. Mas esse Deus aqui que está se relatando aqui, esse salmo,
Ele é o Deus verdadeiro. É o Deus que tem que anunciar a todas as nações, para que todos os povos da terra reconheçam que só existe um Deus, e esse Deus é o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que tudo fez, o Deus que criou o homem para o adorar, para o glorificar, na beleza da sua santidade, porque Ele é digno de adoração. Anunciar entre as nações a sua glória. Nós temos que anunciar os feitos de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus que é manifestada. É por isso que nós anunciamos, é por isso que eu anuncio a grandeza de Deus. Eu não me canso de falar que Deus é grande, que Deus tem beleza, que Deus fez tudo isso para que o homem pudesse ver a sua grandeza manifestada na natureza. Mas muitas vezes esquecemos do que Deus fez, do que Deus faz e do que Deus fará. Glória a Deus. Nós temos que anunciar a todas as nações, a todos os povos da terra. Tem que ouvir a voz de Deus, tem que ouvir e tem que ver a grandeza de Deus. Se ele não ouvir a grandeza de Deus, você como conhecedor da palavra de Deus, você tem que anunciar que Deus é grande. E um dia ele vai requerer tudo aquilo que ele semeou. Glória a Deus. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Olha, Ele é digno de louvor e Ele é tremendo. Mais do que todos os deuses, Ele é maior do que todos os deuses. Porque os deuses foi o homem que criou. Mas o nosso Deus eterno, Ele é que nos criou. Nós somos criatura feita pela mão dEle. Oh, aleluia! Que você possa entender que só há um Deus, Criador dos céus e da terra, que só há um Deus que pode transformar o homem, que só há um Deus que fez tudo isso para você ver essa beleza, que só há um Deus que é digno de adoração, que só há um Deus que é tremendo, que só há um Deus que devemos louvar e glorificarmos e dizer que só Ele é Deus, que só Ele pode libertar o homem da escravidão do pecado. Glória a Deus, aleluia. E no verso 6, glória e majestade, então, ante a sua face, força e formosura no seu santuário. O santuário de Deus é tremendo. A face de Deus, um dia, amado, nós veremos a face de Deus como Ele é. Um dia você vai ter a oportunidade de chegar lá no céu e ver o nosso Deus verdadeiro. Não um Deus feito por mãos humanas, um Deus criado de qualquer jeito, mas é um Deus eterno, um Deus que tem luz, um Deus que brilha, um Deus que fortalece. Aleluia! E o verso 7 ele vai dizer: dai glória, ou melhor, dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Ele aqui está dizendo, dai glória ao Senhor. O salmista está dizendo, dai glória ao Senhor. Ó família, dai glória ao Senhor. Dai glória ao Senhor, porque Ele é digno de glória. Aleluia. Glória e força. No verso 8, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome e trazei a oferenda e entrai nos seus atos. Essa oferenda, amado, hoje em dia, nós oferecemos o nosso corpo em sacrifício. Nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Agora o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós temos que dar o melhor para Deus. Nós temos que dar o melhor da nossa vida para Deus. O melhor. E não o que sobra, mas é o melhor. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Que Ele seja o centro da prioridade tua. E não o segundo. Dá o melhor, oferece o melhor para Deus. Aleluia. E ele diz, essa glória devida, a glória dele, não é qualquer glória, não é qualquer coisa que você tem que prestar diante de Deus, ofertar a Deus, não, é o melhor para Deus. Aleluia. E ele vai dizer o verso 9, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Oh, glória a Deus.
Nós temos que adorar esse Deus na beleza da sua santidade, porque Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é um Deus que a glória é exclusivamente só para Ele, aleluia. Ele não divide a sua glória. Temei diante dele todos os moradores da terra. Esse temer aqui, amado, não é ter medo. Não é você ter medo, não. Temer é obedecer. É obedecer a Deus, todos os moradores da terra, obedecer a Deus. Reconhecer que Ele é o único Deus e que eles têm princípio e que nós devemos somente a Ele guardar aquilo que Ele nos fala, guardar a palavra dEle, guardar no nosso coração para não pecar contra Ele. Esse temer aqui não é você se amedrontar, não é você ter medo, não. É temer a Deus, é ser temente a Deus, guardar aquilo que Deus manda você guardar. Adorar somente a Ele, ter somente a Ele. Que Ele seja exclusividade na tua vida, para que você seja um filho de Deus, para que você seja uma filha de Deus, e assim você será um verdadeiro adorador do Deus vivo. Glória a Deus. E o verso 10 ele diz assim: dizei entre as nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que se não abale, Ele julgará os povos com retidão. Glória a Deus. É por isso, amado, que nós temos que anunciar às nações o reino de Deus, anunciar a palavra de Deus a todas as nações, porque o nosso Deus, Ele reina, e Ele vai julgar com retidão. Ele vai julgar cada um de nós conforme aquilo que nós fizemos. Que você, no dia do julgamento, você possa apresentar o melhor que você fez aqui na terra. Que você possa ter coisas grandes para apresentar diante de Deus. Porque um dia Ele virá julgar. E Ele não é um juiz corrupto. Ele não é um juiz que deixa se corromper. Não. Ele julga com retidão, porque Ele é justo. Ele é um Deus justo e fiel. E Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus bondoso. E esse Deus que eu anuncio, porque grandes coisas Ele fez na minha vida. Esse é Deus maravilhoso. É um Deus que nós nos gloriamos e dizer que grandes coisas Ele fez no Senhor. Oh, glória a Deus. E Ele vai dizer aqui no verso 11: alegai-se o céu e regozijo-se a terra, brama o mar e a sua plenitude. O verso 12: alega-se os campos alega-se o campo, tudo com o que há nele. Então se regozijarão todas as aves do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Oh, glória a Deus! O interessante, se Ele vem julgar com a sua justiça, Ele é justo. E todos os povos da terra. Essa grandeza de Deus que tem se manifestado. Esta palavra de Deus que tem sendo anunciada. Essa palavra de Deus que ela nos fortalece. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Porque Ele é verdade. Ele é o Deus verdadeiro. E nele não há mentira, amados. Ele é único. Ele é verdade. Jesus, quando esteve aqui, no seu ministério terreno, lá em João 14, verso 6, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Jesus que te leva ao Pai. É Jesus que te leva ao Deus Criador do universo. É Jesus que faz você ser religado com Deus. Você está afastado de Deus, você era afastado de Deus, ou seja, você pode estar afastado de Deus, mas Jesus é a ponte, Ele é a ligação que liga o homem com Deus, e um dia Ele vai julgar. Hoje Ele está como advogado, está advogando as tuas causas. Não é momento de condenação, porque agora Ele é o advogado, Ele é a porta.
E essa porta está aberta. Todo aquele que quiser entrar nessa porta salvar-se-á e achará a morada. Porque Ele está nessa graça manifestada para que o homem tenha acesso a Deus, para que o homem seja religado com Deus através de Jesus. Glória a Deus. É por isso que eu sempre falo, Jesus não veio julgar, Jesus veio salvar. No vídeo que eu fiz anterior, eu até aqui quero corrigir, eu falei assim, Jesus não veio julgar pecado, Jesus não julga pecado. Mas quando eu me referi, eu falei que Jesus não veio julgar o pecador. Essa palavra pecado que eu falei ali, é que Jesus não veio julgar o pecador, mas veio salvar. Só uma correção. Mas eu quero te dizer, que esse Jesus que esteve aqui, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Quantas pessoas que a sociedade falava que não tinha mais jeito, que estava sendo com a vida destruída, Ele teve um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus, o Filho de Deus, que Deus enviou ao mundo para nos salvar, para nos libertar, para nos religar com Ele. Ele morreu naquela cruz, mas aquela morte não teve poder sobre a vida dele. Ele morreu sim naquela cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está sentado à direita de Deus, advogando as nossas causas. Lá em João 2 Ele vai dizer, filhinho, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado. Ou seja, filhinho, é bom que tu não faça as coisas erradas, mas se tu fizer, abre o teu coração, te arrepende-te e olha para Ele, para aquele que tem condição de te perdoar, e tu serás perdoado, e tu terás uma vida em abundância, uma vida eterna. E Jesus veio salvar o homem que se havia perdido. Jesus veio religar o homem com Deus, e Ele está aqui nessa hora. Você que vai ouvir essa mensagem, tem um encontro com Deus, deixa Deus trabalhar no teu coração, te entrega a Ele, não importa o que tu está passando. Deus, Ele sabe, Deus, Ele conhece, mas busca Ele, que Ele vai te dar uma direção para tu sair dessa situação. Glória a Deus. Aqui fica essa reflexão, para que você possa entender a grandeza de Deus. Eu sempre termino a minha mensagem fazendo tipo um apelo. Fujo um pouco do assunto, mas é porque o meu trabalho é anunciar o reino de Deus. Eu mostro a grandeza de Deus e mostro o Filho de Deus, para que você tenha ligação com Deus. Porque é através de Jesus que nós encontramos a salvação. É através de Jesus que nós achamos a vida. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Deus venha derramar a sua graça, a sua misericórdia. E não esqueça de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante. O seu like está ajudando o meu trabalho. Você está divulgando o meu trabalho, a anunciar as boas novas a todas as nações. Que os povos de toda a terra reconheçam que só Ele é o Senhor e só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus.